Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e hoje vamos estudar a lição de número 5, que traz o seguinte tema: a promessa de salvação. Um tema maravilhoso, muito rico e certamente de grande expectativa dentro de cada sala, pois esse tema ele desperta muitas reflexões. Mas a lição está bem organizada, nós vamos explorar os 3 capítulos da mesma. Nós podemos ver que esta lição ela tem 3 objetivos. Esses objetivos eles estão conectados aos capítulos. Então você pode ver que o primeiro será explicar biblicamente a promessa de salvação. Esta promessa que está fundamentada no Antigo Testamento, na pessoa de Jesus, e que se concretiza no Novo na pessoa de Jesus Cristo, né? Mas ela vem de forma profética e o que acontece no Antigo Testamento já aponta para Cristo. Segundo, mostrar a natureza da promessa de salvação. Terceiro, refletir a respeito da importância da promessa de salvação, ou da salvação. Estes 3 objetivos, eles definem o que está em cada capítulo. Então, vamos começar a nossa exploração. O nosso texto áureo nos diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Palavras de Jesus, o próprio Jesus está falando isso para os judeus, para os seus, veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? Diz o Evangelho de João, capítulo 1. Quando Jesus está falando ao povo, ele está anunciando o Evangelho. Quando Jesus está falando ao povo, ele está mandando uma palavra que é espírito e vida. Ele mesmo diz no Evangelho de João, capítulo 5, a minha palavra é espírito e vida. Então, esta palavra está indo ao coração e, como ele está evangelizando, ele pode exigir uma resposta de fé, se crê ou não. Porque a palavra, quando vai ao coração humano, ela gera a fé. Veja o que diz a carta aos Romanos, capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a palavra que vai ao coração humano, ela gera fé. Então, no ato que Jesus está falando uma palavra que é espírito e vida, está gerando fé no coração, então ele pode muito bem dizer, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, ele só pode crer se ele ouvir a palavra. Porque está escrito aqui em Romanos capítulo 10, versículos 13 a 14. Veja. Diz assim, Romanos 10, 13 a 14. Como, porém, invocarão, aliás, comecei no 14, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O que nós podemos ver aqui é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. Mas para invocar, ele precisa crer. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Mas para crer,
ele precisa ouvir, porque é a palavra que vai gerar fé. E como crerão naquele que não nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí Paulo continua e fala da beleza do ministério da pregação, conformosos os pés daqueles que anunciam a paz, e, e diz que, mas nem todos obedecem ao evangelho, como diz Isaías. Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Como Paulo expressou muito bem aqui em Romanos capítulo 10, é necessário que haja pregação do evangelho, exposição da palavra de Cristo, para que as pessoas creiam. E o ato de ouvir gera fé no coração, o Espírito Santo convence do pecado, do juízo e da justiça, a pessoa invoca e é salva. É uma coisa muito simples, né? As Escrituras mesmo definem esse processo de salvação. E é assim que se dá. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, no capítulo 10, traz o seguinte tema: sobre a salvação. E o primeiro artigo diz assim: cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus. A todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, precedidos do perdão divino. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, conforme Atos dos Apóstolos 10:43. Trata-se da restauração do relacionamento do ser humano com Deus por meio de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. 2 Coríntios 5:19. Somente a fé na morte expiatória de Jesus e o arrependimento podem remir o pecador e levá-lo ao Criador. Essa salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras. Observe bem como é claro. Essa salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras, para que ninguém se sinta dono da salvação ou coautor da salvação com Deus. Como quem diga assim, a salvação depende de mim. Não, ela depende exclusivamente de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quando diz que a salvação é pela graça, é um favor que ninguém merece, é um ato de bondade de Deus que ninguém merece. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E por que através da fé? A fé que é gerada pelo Evangelho quando é pregado. Essa fé não é nossa, não está em nós, ela é gerada em nós para que creiamos quando o Espírito nos convence. Então, Deus projetou a salvação, Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por nós, Deus enviou o Espírito Santo e Deus manda o Evangelho para nos salvar. Veja, tudo vem do Senhor. Isso é graça, é favor que ninguém merece. Que pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Não existe obra alguma para que ninguém se glorie. Se essa fé fosse nossa e estivesse em nós, já seria obra nossa contribuindo com Deus. Mas como não é, é gerada pela palavra dele, então essa glória é exclusivamente de Deus e não do homem. Introdução. A salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação
leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É esse amor imensurável, incalculável, né? Que ele revela. A Bíblia diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Efésios capítulo 2. Veja como Deus é rico em misericórdia por nos oferecer a sua graça salvadora quando estávamos mortos em delitos e pecados. Capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Foi Ele quem nos deu a vida. Pela graça, sois salvos. Essa é a expressão de Paulo. Que maravilha! Pela graça, sois salvos. E é exatamente isso que nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Então vamos lá? A promessa da salvação. Quando nós abrimos o Evangelho de João, no capítulo 3, já somos surpreendidos, porque o tema do diálogo com Jesus com Nicodemos, ele se estende até consumar na grande obra da salvação. Então, uma maravilhosa salvação, esta promessa da salvação, que está lá no Antigo Testamento já. Tudo que está acontecendo nos sacrifícios, no tabernáculo, no altar, na providência divina, acompanhando o povo no deserto, tudo aponta para Cristo. Cristo é a rocha que segue o povo, Cristo é a bebida espiritual, Cristo é o pão que desceu do céu. Então, tudo aponta para Cristo. No livro de Números, capítulo 21, versículos 4 a 9, nós temos um episódio que o povo ele peca, eles blasfemam contra Moisés, eles começam a reclamar, a murmurar, e Deus permite que o deserto seja invadido por serpentes abrasadoras. E essas serpentes venenosas, víboras, começam a picar as pessoas e começam a morrer muita gente, porque são muitas víboras venenosas, muitas cobras. E o povo corre para Moisés para pedir perdão pelo pecado que cometeram, e Deus escuta a oração, porque Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito, um coração arrependido. E Deus diz para Moisés construir ou fabricar uma serpente de bronze, colocar no topo de uma haste, colocar no centro do arraial, e todo aquele que olhar para a serpente de bronze ficará curado. Ele tem que confiar que, ao olhar naquela serpente de bronze, ele vai ficar curado. E Moisés faz assim, e todos aqueles que atentam para a serpente de bronze pendurada na haste ficam curados. Esse é um momento que revela a graça e a misericórdia de Deus acompanhando o povo, que tipifica a morte de Cristo na cruz no Monte Calvário. Porque o bronze ele já representa o juízo divino em diversos textos, o bronze. E ali as serpentes abrasadoras envenenaram as pessoas, levando à morte. Essa serpente de metal, ela tipifica a vitória de Cristo na cruz, inclusive sobre a serpente. E aponta para a redenção, para quando olhar, ver a vitória. E aí fica curado. Jesus vai dizer a Nicodemos no seu diálogo, no capítulo 3, versículo 14, e do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Quem olhava para a serpente ganhava vida. Não era vida eterna, mas era vida. E agora Jesus ilustra isso, assim como, do mesmo modo, quem atentar para ele será curado
da morte eterna, será curado do pecado, vai receber vida eterna. É isso que ele está mostrando. Então, Jesus na cruz é o centro de tudo. Essa mensagem da cruz no centro era a grande mensagem de Martinho Lutero, a teologia da cruz. Ela atrai os homens para Cristo e o seu sacrifício redentor salvador. A obra da salvação. A salvação é uma providência divina. Quando nós lemos aqui, diz assim: o Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, ela vem do grego soteria e traz um sentido de livramento de perigo de ameaças, conforme Lucas 1, 69, 71. A ideia de saúde em Atos 27 e 34, a soteria. De livramento de prisão, Filipenses 1 e 19. Livramento do dilúvio, Hebreus 11 e 7. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Aqueles que respondem ao chamado para seguir o Salvador, o Mestre. E quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão, do poder do pecado e da condenação eterna. Conforme Atos 4 e 12, que não há salvação em outro nome a não ser no de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós precisamos crer e confiar piamente nesse poder salvador de Cristo Jesus, que nos chama para segui-lo. Deixa tudo e segue-me. O Salvador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Ou seja, Jesus é o Sóter, o Salvador do mundo. Em João capítulo 4, a mulher samaritana vai dizer que encontrou o Messias, depois que Jesus revela a sua vida, que lhe oferece perdão, a água da vida. Ela corre para a cidade para dar as boas novas. E essas boas novas atraem uma multidão até Cristo, na montanha onde ele está. E quando eles escutam Jesus, vão dizer: não é mais pelo que disseste, mulher, mas nós estamos reconhecendo que este é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador do mundo. Ele veio para salvar. E assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Todo ser humano precisa de um Salvador. Esse Salvador, revelado em João 3, 16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, conforme está aqui embaixo, olha, esse texto, você pode acompanhar aqui comigo. Esse texto da declaração de fé, aqui em cima, diz assim: a salvação é-nos oferecida pela graça. Salvação é-nos oferecida pela graça, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ela é eterna, completa e eficaz. A salvação é eterna, é completa e é eficaz. O nosso capítulo 2 da lição diz a natureza da promessa da salvação. Podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Justificação. De acordo com a nossa declaração de fé, conforme está aqui, ó, tá vendo?
Justificação é um ato da graça de Deus, o supremo juiz, pelo qual a justiça de Cristo é imputada a todo aquele que crê em Jesus, declarando-o justo. Então, isso é justificação, é um ato da graça de Deus, o supremo juiz, pelo qual a justiça de Cristo é imputada a todo aquele que crê. E ele é declarado justo. Então, Deus imputa a justiça de Cristo em nós, conforme a gente pode ver em Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículo 3, depois o 6. 4 e 3 diz assim: Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Versículo 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Deus é quem atribui essa justiça. Versículo 22 do mesmo capítulo 3 de Romanos. Pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. É uma imputação de Deus, é uma declaração de Deus, a justificação. Em Romanos capítulo 3, versículos 22 e depois o 24, diz assim: Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso é redenção. Ela é dada em Cristo Jesus. Os justificados pela fé recebem de imediato paz com Deus. Então, é um dos aspectos da obra salvífica que está apresentada em termos bíblicos, é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo, crê no Filho de Deus com todo o seu coração, é declarado justo. E isto é, da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido. É um salvo por intermédio da justificação. Pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Aí vem Romanos 5,1 e diz: sendo, pois, justificados pela fé por Cristo, temos paz com Deus. A regeneração. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João, capítulo 3, se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, denominada de novo nascimento, no mesmo capítulo. O que Jesus diz? É necessário nascer de novo, ele diz a Nicodemos. E diz que é necessário nascer da água e do Espírito. E água é símbolo da palavra de Deus. Fomos regenerados pela lavagem da água da palavra, diz Efésios capítulo 5, e também está escrito em Tito. Então, ele diz que tem que nascer da água e do Espírito. A água é o Evangelho, é a pregação, e o Espírito é o que opera esse processo regenerador. Aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 a 11, nós temos uma declaração de Jesus que o Espírito Santo Consolador, ele vem para realizar essa grande obra de redenção. Veja, mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o Espírito Santo é quem convence, é que faz toda a obra do processo de salvação do coração humano. Veja, se ele não vier, não tem convencimento de pecado. Se ele não vier, não tem consciência de juízo. Se ele não vier, não tem consciência da justiça de Deus. E isso
é uma ação, esse novo nascimento, que se processa pela pregação da palavra, que vai gerar vida. O Espírito convence e gera essa palavra, esse novo nascimento. Em 1 Pedro, capítulo 1, fala do novo nascimento como regeneração, que é ser gerado novamente. 1:23 nos diz, da primeira carta de Pedro, 1:23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Sendo justificada, que é uma mudança, a justificação é algo posicional, é a mudança de posição de alguém que está condenado diante de Deus, que é inimigo de Deus, e agora é posicionado como amigo de Deus, como filho de Deus, como justificado para viver em justiça. Isso se dá no mesmo processo de regeneração. E existe a diferença entre arminianos e calvinistas. Os calvinistas dizem que o homem é regenerado para crer. Os arminianos dizem que ele crê para ser regenerado. E ele crê porque a palavra, o evangelho, chegou ao seu coração. E essa regeneração, quando ele é gerado de novo, ele é justificado, ele é colocado numa posição diferente. Dizer que primeiro vem a justificação para depois vir a regeneração é perigoso. Dizer que a regeneração acontece depois da justificação é duvidoso. É melhor entender que esses processos se dão simultaneamente. Então, ele está mostrando o que um processo de novo nascimento pode acontecer. A criança já vem completa quando ela é gerada, né, quando ela sai do ventre. E essa santificação, ela deve ser entendida em dois aspectos. Primeiro, pontual, que é em Cristo Jesus. Que é uma santificação pontual? É aquela, a palavra santo é separado para Deus, ser exclusividade de Deus. Tudo que era separado, pertencia a Deus, não podia ser profanado. Então, tinha uma diferença entre o santo e o profano. Aquilo que pertence a Deus e aquilo que não pertence. Então, a separação para ser filho de Deus, ser adotado por Deus, pertencer a Deus, ser família de Deus, essa é uma santificação, foi separado para Deus, separado para ser o sacerdócio santo. Essa separação, ela é pontual, porque ela está em Cristo Jesus, feita uma única vez e de uma só vez. Feita uma única vez e de uma só vez. Não existe progresso nessa santificação em Cristo. Quem estiver em Cristo pertence a Deus, está separado de tudo e de todos para pertencer a Ele. Que quem está nele está na videira verdadeira, está no Pai. Permanece no amor do Filho e no amor do Pai. Em primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz, no capítulo 1, versículo 2, e a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Eles estão santificados em Cristo. É um ato pontual. Pertence a Deus, pertence a Cristo agora. É povo exclusivo de Deus. No entanto, esse povo que foi santificado em Cristo precisa desenvolver a santidade sem a qual ninguém verá a Deus, que é o ato progressivo de um salvo desenvolver, crescer na santidade. Essa santificação progressiva é da igreja, a santificação pontual é de Cristo. Em 1 Pedro 1:15, 16, diz: sede santo, como é santo aquele que vos chamou, sede santo toda a vossa maneira de viver. E Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, essa é a santificação progressiva. Promessa e perseverança na salvação. A base da promessa da salvação é Cristo. Tudo está nele, assentado nele, fundamentado nele, arraigado nele.
Jesus é o centro da promessa da salvação. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 25, disse: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, Jesus é o centro da promessa. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Conforme Efésios, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo faz essa bela afirmação: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, o Senhor já nos escolheu nele antes de fundar o mundo. Veja a grandeza da salvação que o Senhor nos traz, como ele é majestoso e magnífico, né? Então, ela está centrada em Cristo porque parte da eternidade. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em todos os que credes. Então, essa mensagem ela está operando para todos os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Então, a igreja ela é salva, embasada em Cristo, essa salvação é transferida em Cristo. Em Cristo, Paulo vai dizer 14 vezes na carta aos Efésios. E quando ela está unida, Cristo se torna a sua cabeça. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10 diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Você veja que é em Cristo que está a base de tudo. É nele que converge todas as coisas. Ainda, no mesmo capítulo 1, diz assim, versículo 20 a 23. O qual exerceu ele em Cristo, Deus, né? Exerceu, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, essa é a grande proposta salvadora. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Assim, fazemos parte do corpo de Cristo. Isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. A apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra a salvação, que ela não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. Em João 3, 18 a 20, está claro que aquele que rejeita, ele já está condenado. Quando diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqueles que rejeitam são capacitados pelo Espírito para responder
mas decidem ficar do lado do pecado. E aqueles que respondem, que vêm para a fé, podem cair no caso da apostasia doutrinária. Isso aqui não é o desviado, aquele que se afasta da igreja, esfria por um tempo e depois volta. A apostasia doutrinária, que é algo extremamente perigoso, como a apostasia moral, que é o ápice do pecado. Na carta aos Hebreus, capítulo 6, tem um alerta, porque a carta ela é feita de exortações, e no capítulo 6, 4 a 8, ele diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Assim como Deus manda a chuva sobre toda a terra para abençoar, umas podem produzir ervas que são úteis, e a mesma terra produzir abrolhos e espinhos, e essa tem apenas que ser destruída, porque ela não produziu frutos bons. Está perto da maldição, seu fim é ser queimada. Então, isso faz referência a esse grau de apostasia doutrinária, pisar o Filho de Deus, rejeitá-lo como Salvador, o soberano Senhor que resgatou. No capítulo 10, versículo 29 da carta aos Hebreus, ele diz assim: e de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Vocês não julgam que o castigo é bem maior para aqueles que pisaram o Filho de Deus e ultrajar o Espírito da graça? Não se esqueça que o nosso Deus é um fogo consumidor. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. O perigo da apostasia doutrinária. A apostasia moral, que é a corrupção. Veja só. A isso denominamos apostasia, o retorno à prática do pecado de forma intensa, sem limites, sem arrependimento. Isso implica uma rebelião contra Deus, um abandono proposital da fé. E o Pedro, o apóstolo, na sua segunda carta, ele alertou no capítulo 2, versículos 20 a 22. Veja comigo esse texto. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Promessa e a segurança de salvação. Veja só. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesmo que o apóstolo Paulo escreveu: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. Filipenses 1:23. Paulo estava numa situação difícil. Quero partir para estar com o Senhor, mas se eu ficar aqui vai dar fruto, então eu fico nesse conflito.
eu vou ficar aqui porque minha vida está dando fruto pregando o evangelho, mas o meu desejo é estar com o Senhor. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e mediante um relacionamento pessoal com Cristo. Estão definitivamente seguros para a vida eterna. A nossa segurança, ela está plenamente em Cristo Jesus. Quem estiver em Cristo está salvo. Quem estiver em Cristo está seguro. Cristo não perde nenhuma batalha, Cristo não perde nenhuma guerra. Então, quem estiver com Cristo está seguro. Jesus disse: aquele que está em mim, ele vai dar muito fruto. E ele diz também no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, está garantido em Cristo Jesus. Na carta de Judas, a última carta do Novo Testamento, versículo 24, está escrito: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor da glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Então, ele é poderoso para nos guardar de tropeço. Romanos 8, 35 a 39. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? É a fome? É a peste? É a guerra? É a espada? É o presente? É o porvir? São os anjos? São os principados? São as potestades? É a morte? Estou certo que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Cristo somos mais do que vencedores. É isso que Paulo nos diz. E o apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 1, ele diz que quanto mais nos esforçamos para frutificar no reino de Deus, mais se abrem as portas da salvação e confirmamos a nossa eleição. Veja, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. Existe uma responsabilidade pessoal. A salvação ela vem num ato soberano de Deus, de graça, misericórdia e bondade para conosco. Mas a responsabilidade dos salvos é grande. Então, a salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende a sua mão ao pecador perdido. O pecador por si só não pode se salvar. Ele depende exclusivamente de Deus, do ato de Cristo de morrer pelos nossos pecados. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. E ele só pode aceitar porque há uma capacitação que ele recebe da parte de Deus. E nós podemos até ver aqui essa capacitação. Veja, isso aqui é a nossa declaração de fé. A natureza da salvação. A salvação é nos oferecida pela graça mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ela é eterna, completa e eficaz. O ato de aceitar o pecador é imediato e simultaneamente salvo, justificado e adotado como filho de Deus. A partir daí, entra no processo de santificação até a sua glorificação no dia de Cristo. Aí diz aqui, a regeneração.
é a transformação do pecador numa nova criatura pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quer dizer, do que Cristo fez. Trata-se de uma operação do Espírito Santo na salvação do pecador. Aí diz aqui, a graça de Deus. Não há nada que o homem natural possua ou pratique que lhe faça merecida a graça de Deus. É por meio da graça de Deus, é por meio da graça que Deus capacita o ser humano para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. Aí cita Romanos 11:6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Veja que maravilha de afirmação que está aqui na nossa declaração de fé, a declaração das Assembleias de Deus, página 63 e 64. E aqui nós finalizamos. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.